Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para a gravação da nossa segunda aula da nossa parte do curso sobre economia brasileira. Na aula passada, falamos bastante em detalhe de economia brasileira, basicamente no período imperial, né, do começo do século XIX, chegada da corte, independência e, enfim, período regencial, segundo império, muito foco nas reformas de 1850. Só para lembrar aqui a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Terras e o Código Comercial. E na aula de hoje a gente vai avançar com esse conteúdo falando aqui da Primeira República. Eu quebrei a parte da Primeira República em duas aulas, que é um período que, na minha opinião, não é bem explorado na maioria dos cursos. Tem muita coisa interessante que a gente pode falar de Primeira República, inclusive muita coisa interessante relativa ao processo de industrialização que aconteceu na Primeira República, e que criou, inclusive, as bases para o que viria a acontecer a partir da década de 1930. E sempre que eu leio sobre a Primeira República em alguns manuais ou vejo palestras ou aulas mesmo sobre o período, tudo acaba sendo muito restrito à ideia de café, 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 valorização do café e, ah, e, e política do café com leite, e isso acaba tirando ou fazendo com que a gente perca a oportunidade de entender outras dinâmicas bastante importantes em relação àquele período e coisas que já caíram na prova, já caiu na prova de segunda fase, na época da terceira fase, questão relativa à, à política comercial, à política tributária, à política fiscal, política monetária durante a Primeira República. E se você só lembrar do café, você não vai conseguir responder esse tipo de questão. Então, na aula de hoje, nas duas aulas relativas, na aula de hoje, na próxima que eu vou gravar, relativa à Primeira República, eu vou tentar fazer um- uma análise, um estudo bem completo desse período, que realmente eu acho que ele é um ponto fraco assim na preparação da maioria dos candidatos. Se a CD e se a banca decidir cobrar na primeira ou na segunda fase, vocês podem ficar um pouco vendidos, digamos assim, tá? É, enfim, então, aliás, antes de eu avançar aqui, já recomendo como leitura absolutamente, recomendar como leitura obrigatória, é ótimo, né? Mas é uma leitura obrigatória, o capítulo sobre economia da série História do Brasil Nação, lá organizado pelo Leo Schwartz. O Gustavo Franco é um dos autores desse capítulo e ele é absolutamente fundamental, tá? Lá ele realmente entra em ah, ótimas análises, ótimas discussões sobre o período que eu acho que vai ajudar você. E essas coisas vão ajudar você a amarrar seu conhecimento, belezinha? Enfim, deixa eu compartilhar minha tela com você para a gente poder começar aqui. Essa vai ser uma aula, vou tentar não passar muito rápido por ela, porque é uma aula com muito detalhe. Então, acho que vocês já estão vendo aqui. Deixa eu botar no modo de apresentação. Compartilhar. Beleza, então vocês estão vendo aqui, certo? Deixa eu botar meu apontador. Então, vamos lá. Economia brasileira na Primeira República, parte um. Vamos começar falando da transição do Império para a República e as heranças estruturais que, como nós vimos na aula passada, vêm do período imperial. Então, a gente viu que ali, a partir da década de 1960, 1950, 1960, a gente começa a ter uma transformação, né? O café desponta de vez como principal produto de exportação, a produção vai se expandindo do Vale Paraíba para o Oeste Paulista, com a Lei Eusébio de Queiroz e o fim do tráfico negreiro, e as leis que vão progressivamente levando ao fim da escravidão, como a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, a gente vê que a gente tem uma transição laboral também. Então, como eu coloquei aqui para vocês, né, a passagem do Império para a República consolida essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre associado. E conforme o Celso Furtado destacou, né, essa transição foi o principal divisor de águas na economia brasileira, porque ela criou pela primeira vez um mercado interno com circulação monetária real entre a base da pirâmide, o que antes não acontecia. E essa base da pirâmide também, que agora começa a ser composta pelos imigrantes, principalmente italianos, mas também alemães, portugueses, continuam vindo, ah, que fazem parte deste projeto do governo de resolver a questão laboral, uma vez que não haveria mais escravos entrando, tá? Ou pessoas escravizadas entrando. Então começa a surgir essa.
é esse mercado que antes não havia, porque a economia escravocrata, obviamente, ela não é nem monetizada, porque você não tem que pagar salários. Né? A monetização da economia escravocrata é muito baixa. Nesse sentido, tem o surgimento também do chamado complexo cafeeiro, né? Como eu falei, essa expansão do café, como a gente viu na aula passada, começa a ter efeitos que transbordam para outros setores da economia. Né? Então, começa a surgir esse complexo econômico que induziu o desenvolvimento de uma infraestrutura própria, como ferrovias, portos, como o de Santos, serviços financeiros, casas bancárias de cotação. Nós vimos que começam a surgir os primeiros bancos privados, né? Tem o Banco Mauá, esses bancos começam a receber autorização, ainda com monopólio da emissão de moeda, seja do Tesouro Nacional, porque não havia Banco Central, lembra? Né? Mas alguns desses bancos recebem, inclusive, autorizações de períodos diferentes para emitir moeda com base em cartas de crédito que eles compram do governo. Enfim, então começa a surgir uma economia monetária. E a gente viu que, através do sistema do colonato, o Estado de São Paulo começa a assumir o custo do transporte de imigrantes europeus. Foi crucial para manter a rentabilidade do setor caveiro, que garantia que você havia uma mão de obra que estava entrando e você podia manter os salários baixos e não ter grandes aumentos de salário, o que sustenta a acumulação de capital e a capacidade de investimento do poder do setor agroexportador. Tá? Então a gente tem essa transição que altera muito a face da economia brasileira ali a partir literalmente de 1850, né? O início da segunda metade do século XIX. E havia um problema muito grave nesse contexto, que como a economia estava crescendo, você precisava de moeda em circulação para atender a demanda das pessoas por moeda, né? Seja como meio de troca, ou meio de pagamentos, ou é, moeda de reserva. Então, essa falta de meio circulante, como se diz, cria um problema que impede investimento, ela impede você pague salários mais altos. Então, você cria um entrave para o crescimento da economia. Então, como eu coloquei aqui, o crescimento das relações assalariadas passando da fronteira agrícola exige maior liquidez. O sistema de padrão ouro estrito, que nós já vimos nas aulas de economia nacional, e a rigidez na emissão do papel moeda, que era defendida pelos metalistas, os conservadores, o Brasil ainda não tinha adotado o padrão ouro, tá? Isso vai acontecer em 1906, mas havia esse medo, né, de que se você emitisse moeda, você ia desestabilizar a economia inteira. Tudo isso acaba se tornando cada vez mais incompatível com essa dinâmica de uma economia em crescimento que demanda essa monetização. É, Em 1888, um ano antes da proclamação da República, é, o Visconde de Ouro Preto tenta resolver esse problema, autorizando a emissão de notas bancárias lastreadas em títulos públicos, é, ou seja, dinheiro de banco, dinheiro basicamente emitido por banco, uma medida que viria a ser inclusive precursora do chamado encilhamento, que é um episódio super importante, e como nós vamos ver hoje, bastante subestudado na história da economia nacional. Mas como a gente sabe, essa lei ela acaba não avançando, porque você, obviamente, acaba tendo a proclamação da República, tá? É, os antecedentes aí ah, do encilhamento, tá? Então, como eu coloquei aqui, né? Gênese traumática e evolução financeira da República. Havia essa represa imperial que havia impedido o aumento da circulação de moeda, e a gente precisa entender que, mais uma vez, essa falta de dinheiro na circulação prejudicava as possibilidades de investimento e crescimento da economia. Tá? Então, ele foi uma resposta nesse sentido. O encerramento foi uma resposta à década de uma política econômica que o Jorge Caldeira, lá no História da Riqueza do Brasil, chama de repressão financeira. Tá? Então, olha só, durante uma parte do reinado do Dom Pedro II, que eu coloquei para vocês, a política econômica foi ditada pelos chamados metalistas, que defendiam a adoção do padrão ouro rígido, que era o padrão adotado pelos países envolvidos, sobretudo a Inglaterra. Essa elite imperial, composta majoritariamente por burocratas e grandes proprietários rurais, via a expansão do crédito com muita desconfiança, como falei, e o crédito fácil era associado à insolvência e à perda de controle social. Como eu mencionei, havia essa escassez de meio circulante. Então, a população do Brasil crescia, a produção do café também crescia, mas a quantidade de dinheiro em circulação permanecia estagnada. Havia, portanto, deflação crônica. Isso beneficiava os credores e os detentores de capital antigo,
E os bens eles continuavam bastante valorizados, é, porque você tem bens imóveis, mas asfixiava qualquer tentativa de empreendedorismo novo. Então, até a década de 1980, o sistema bancário brasileiro era muito raquítico, né? Muito aqui. Ele era micro, você tinha poucos bancos privados que começam a surgir na segunda metade do século XIX, mas são poucos, eles não conseguem atender essas demandas. O Banco do Brasil detinha um quase monopólio desse sistema bancário e seus critérios de empréstimos eram muito políticos e restritivos. O Jorge Caldeira usa essa expressão. É um capitalismo sem bancos, né? O que forçava os produtores a dependerem de redes pessoais de confiança e agiotagem. Tinha que prestar dinheiro dos seus amigos, tá? Ou de agiotas. Impacto monetário da Lei Áurea, tá? Isso, obviamente, vai ser intensificado com a Lei Áurea, porque agora você precisa pagar salários. Então, a abolição da escravatura foi um catalisador da mudança, já que a transição trabalho-escravo para trabalho assalariado gera um problema técnico. Você precisa monetizar ainda mais essa economia. Surge, portanto, uma demanda por papel moeda. No regime escravista, como eu coloquei aqui, o fazendeiro pagava mal, né, através de comida e abrigo. Com pouca moeda que circulava na fazenda. No trabalho livre, agora você tem centenas de milhares de trabalhadores que precisam começar a receber salário. Isso gera uma demanda por notas de pequeno valor. E não havia dinheiro físico suficiente no país para pagar esses salários. O Visconde Ouro Preto, chefe do gabinete final do Império, percebeu esse perigo. Ele tenta aprovar uma reforma, ali em 1888, como eu havia mencionado, para expandir o crédito, visando socorrer a lavoura que perdera seus escravos. À medida, contudo, como eu falei, chegou tarde demais para salvar a monarquia e plantou a semente da expansão creditícia. Como eu falei, ele passa essa lei bancária de 1888, que permitia aos bancos a emissão de notas bancárias atreladas ao título público. Então, com a proclamação da República, está aqui o nosso glorioso Rui Barbosa, né, com a proclamação da República, em 1889, o poder naturalmente muda de mão, saindo dessa aristocracia rural, tradicional, carioca e muitas vezes do Vale do Paraíba, para uma coalizão mais instável entre militares, que eram positivistas, e os liberais urbanos. Começa a surgir no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a ascensão do café em São Paulo. Então, Rui Barbosa, ao assumir o Ministério da Fazenda, ele diagnostica corretamente que a República só sobreviveria se ela criasse uma base econômica própria que ele, pessoalmente, vislumbrava como sendo industrial e moderno. E ele era um papelista convicto, como eu falei. O que que é um papelista? Ele era, basicamente, aliado às teorias bancárias norte-americanas e francesas, que viam no crédito fiduciário, no papel moeda, lastreado somente na credibilidade do governo, como a alavanca do progresso. Como a gente já viu lá na história, na aula de história da sistema financeiro internacional, é um sistema puramente fiduciário, de a gente ter papel moeda lastreado em nada, né, lastreado só basicamente na confiança que nós temos no governo, vai surgir mesmo, vai se difundir através do mundo, né, pelo mundo formalmente só a partir da década de 1970, depois de Freedom Bretton Woods. Mas essas ideias já vinham de antes, como a gente está vendo aqui. Então, para o Rui Barbosa, acumular ouro, para só depois começar a emitir dinheiro, porque você teria que lastrear, condenaria o Brasil ao atraso. E ele argumentava, portanto, que a riqueza vinha do trabalho e da produção, que o papel moeda era só o lubrificante dessa engrenagem, como se colocava na época, né? Ou seja, né, o papel moeda ele era só um meio que faria com que essa engrenagem do trabalho, da produção e da geração de riqueza funcionasse. Qual o mecanismo de emissão que então o governo da inaugurada República vai adotar? Que foi a grande inovação, o grande perigo, como eu coloquei aqui, da reforma de Rui Barbosa. Foi a mudança do lastro da moeda. Pelo sistema antigo, para emitir 100 mil réis, o banco precisava ter o equivalente de ouro guardado. Pelo novo sistema que gera o ensinamento, o banco autoriza bancos privados, alguns bancos privados específicos, emissores, a emitir dinheiro tendo como garantia título da dívida pública, a pólice da dívida pública. Só que, como eu coloquei aqui, isso cria um ciclo vicioso. O banco comprava a pólice do governo, financiando o gasto do Estado. De posse dessas apólices, ele podia imprimir dinheiro. Com esse dinheiro impresso, ele podia emprestar ao mercado, ganhando juros, ou comprar mais apólices para imprimir ainda mais dinheiro. E olha só, na tentativa de quebrar a hegemonia regional do Rio de Janeiro,
né? O Rui Barbosa também autorizou bancos emissores regionais. Esses bancos, principalmente, ó, Banco dos Estados Unidos do Brasil, Banco Emissor do Norte, Banco Emissor do Sul, espalhando essa liquidez pelo território nacional. Então, ainda que tivesse boas intenções, esse mecanismo do ciclo vicioso, realmente, foi uma falha grande no planejamento. Lembrando que naquela época a gente não existia economia moderna que conhece os sistemas monetários e conhece a teoria quantitativa da moeda de Isso aqui é uma época muito incipiente, onde a economia ainda era uma ciência muito incipiente, certo? A economia como nós temos hoje, a economia matematizada. Já aqui a gente está falando do período que, eu já mencionei isso em diferentes aulas aqui ao longo do curso, aqui ainda está no começo do surgimento da escola neoclássica. A lei de sociedades anônimas. Então, ao mesmo tempo, além de permitir que bancos privados emitam dinheiro tendo como garantia ativos da dívida, ele também altera a legislação comercial. Antes de abrir uma empresa, uma sociedade anônima, exigia autorização do Conselho de Estado, imagina, Conselho de Ministros, basicamente, ou do Legislativo. Um processo extremamente burocrático e lento. Agora, o novo decreto liberou. Passava a se registrar o estatuto na junta comercial. Isso retirou as amarras burocráticas, como coloquei aqui, permitindo que qualquer grupo de indivíduos lançasse ações no mercado. Tá? Então, essa combinação de dinheiro fácil, através do banco de emissões, com a facilidade jurídica, né, permitindo que qualquer pessoa abrisse uma empresa e lançasse ações, criou a tempestade perfeita. Qual foi a euforia? De novo, isso aqui é muito subestudado, como eu falei para vocês. A gente aprende, o exiliamento foi uma crise de emissionismo, mas ele foi muito impactante para a história econômica da Primeira República e, consequentemente, a história econômica do Brasil. Então, a chamada euforia, a Rua do Ouvidor como centro do mundo. Rua do Ouvidor aqui no centro do Rio de Janeiro, onde tem ali como é o nome daquela? Confeitaria Colombo. Para quem vier de turista aí no Rio de Janeiro, eu recomendo que vá na Confeitaria Colombo, né, que tem espelhos vindos da Bélgica, enfim, exatamente dessa época aqui. Então, entre 1890 e 1891, o Rio de Janeiro viu uma transformação cultural e comportamental sem precedentes. Olha como isso aqui é interessante. Capital, que antes era pacata e cortesã, ou seja, gerava em torno da corte, foi tomada por essa febre especulativa que a literatura da época, especialmente o Visconde Taunair, que escreveu um livro chamado O Ensinamento, escreveu com tanto horror e fascínio. A democratização da ganância. Né? Esses termos são termos que vêm dos livros sobre esse período, tá, gente? Então, o mercado de ações transbordou da Bolsa Oficial, que até então era localizado no Beco das Cancelas, também aqui no centro do Rio de Janeiro, perto de onde hoje ele é a Praça 15, a Avenida 1º de Março, para a rua. Então, a Rua do Ouvidor se tornou um pregão a céu aberto. O Jorge Caldeira, esse livro é muito. Não recomendo. Na nossa bibliografia, eu coloquei os capítulos recomendados de leitura. Tá? Esse livro dele é muito bom. Então, ele destaca um fenômeno social inédito, como coloquei aqui, a participação popular. Engraxates, viúvas, militares de baixa patente, estudantes, pequenos comerciantes, todo mundo comprava ação, né, seduzido por essa promessa de enriquecimento rápido, né, em uma sociedade que, atenção, isso é muito importante, era extremamente acostumada à imobilidade social. Imagina, o Brasil do século XIX é um país em que a oportunidade de uma pessoa que não seja aristocrata ficar rica é baixíssima. Né? Você não tem um mercado privado, você não tem grandes empresas, você não tem salários, você não consegue adquirir terra depois da lei de terras. Então, assim, como que você vai, né, subir na vida, certo? Então, se coloquem também naquele momento histórico, né, quando eu for fazer esse tipo de análise. Então, olha só, quiosques de café, charuterias e até confeitarias funcionavam como corretoras informais. Os títulos eram negociados nas calçadas, trocando de mão várias vezes o dia com ágios fantásticos. Isso aqui tá tudo no Jorge Caldeira, tá? Obviamente, isso gera muitas empresas de fantasmas e fraudes, tá? Ou fantásticos. Essa liquidez excessiva, como hoje colocou aqui, financiou empreendimentos reais, mas também uma quantidade massiva de fraudes e delírios. Tá? Os prospectos das empresas prometiam dividendos irreais. O Jorge Caldeira e alguns outros livros que estavam no período citam exemplos como esses aqui, ó, companhias para construir ferrovias na selva onde não havia população. Empresa para exploração de dentes, paquidermes, fósseis. Aqui é muito século XIX, né? Projetos de urbanização de pântanos. Bancos que não tinham sede física, apenas uma placa e um cofre. Então,
Obviamente, muitas empresas acabam sendo criadas pelos chamados testes de ferro. As pessoas lançavam ações, manipulavam o preço para cima, cheio de boato falso no mercado. Quando a ação estava no pico, elas vendiam, realizando lucro, né, ganhando dinheiro com aquelas ações, e deixavam a empresa falir na mão dos pequenos investidores. Obviamente, isso vai causar muito problema, você já pensou, né? E o encilhamento, portanto, ele também alterou a hierarquia social brasileira, principalmente no Rio de Janeiro. Porque antes, de novo, rico era o Barão do Café. Aquele senhor de terras austero, né? Aquela pessoa, né, que a gente ainda tem essa imagem, eu acho que até hoje no imaginário brasileiro, quando a gente pensa um grande dono de terras, produtor, né, enfim, um sojeiro do Centro-Oeste, né? Eu acho que essa imagem ela permeia muito o nosso imaginário, né, da vida econômica do Brasil, né? E no século XIX, obviamente, essa imagem era do Barão do Café, como eu coloquei aqui, na austero ligado à terra. Ele perdeu o protagonismo, né? Surgindo a ideia do capitalista, o especulador, o banqueiro. Olha só que interessante, o consumo de luxo explodiu. A importação de pianos, carruagens francesas, vinham caros e joias. Isso é ostentação, uma coisa tão tradicional. Só que vocês verem que esse tipo de coisa não vem de hoje, né? Gerou muito ressentimento nessa elite tradicional e nos militares puritanos, positivistas, que viam na jogatina a degradação moral da República recém-nascida. Aqui, ó, febre do encilhamento, né? Tá? Muitas caricaturas na época, tá? Na revista Ilustrada de 1890. E nesse sentido gerou-se uma grande crise, como a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então surge uma controvérsia histórica também sobre como a gente entende isso. Isso gera uma grande crise que vai levar a muitas falências, como vocês já perceberam, mas tem um debate em torno do legado do encilhamento. Como eu coloquei aqui, é um dos pontos mais férteis da discussão sobre a história econômica brasileira. A narrativa que prevalece até hoje, porque prevaleceu por quase um século, e prevalece até hoje, quando a gente vai, de novo, ver os livros didáticos mais básicos, digamos assim, ou discussões, ou até aulas, vai ser a ideia de uma catástrofe. Né? Para vocês terem uma ideia, tá? Como eu vou colocar aqui depois, a crise financeira que decorreu do encilhamento foi tão grande que em 1809, em 1900, óbvio que isso tem a ver também com a deflação, que nós vamos ver daqui a pouco, que vem com a adoção do metalismo pelo Joaquim Moutinho, né, no governo Campos Salles, quando eles vão sanear a crise, eles queimam moeda, tá? Então, há uma deflação, né, quando isso obviamente muda o cálculo do PIB, mas as estimativas são que se você juntar os efeitos do encilhamento, a crise, mais a deflação que vem depois com a austeridade extremamente rígida, né, imposta pelo governo Campos Salles, que as estimativas dizem que em 1900 o PIB per capita brasileiro era 20% menor do que ele era em 1890. Vocês têm uma ideia do tamanho dessa crise. Tá? De novo, isso também tem a ver com o cálculo devido à deflação que veio do governo Campos Salles. Tá? Então, ah, é, no, essa, essa austeridade que retira a moeda da circulação, ela também afeta esse cálculo. Então, o 20% aí tem que levar em consideração a fator moeda, tá? O fator quantidade de moeda de meio circulante. Então, com menos moeda, você obviamente vai ter menos PIB. Enfim, então existe esse debate da versão da catástrofe como uma versão mais equilibrada, digamos assim. A versão tradicional, que é extremamente moralista, trata o período como um erro crasso. Né? O Barbosa foi vilanizado como homem que destruiu a moeda nacional. Né? E o foco dessa vertente é justamente essa inflação galopante, que acabou, essa hiperinflação, não vou chamar de hiperinflação porque não é o termo técnico correto, mas é uma inflação muito alta, que correu os salários, a desvalorização cambial, então o R$ 1.000 caiu de 27 pence de libra para 12. Olha só, deixa eu fazer um comentário aqui, tá? Isso é importante. O câmbio aqui é chamado, esse sistema de câmbio que a gente está lendo aqui, a gente já falou disso no curso dos momentos, é o chamado câmbio indireto, perdão, câmbio direto. Você mede quanto que a sua moeda, no caso R$ 1.000 aqui, compra da moeda estrangeira.
Então, antes, o R$ 1.000 comprava 27 pence de libra. Ele se desvalorizou, agora ele consegue comprar só 12. R$ 1.000 comprava 27, agora ele compra 12. Uma desvalorização. O sistema de câmbio que nós usamos hoje, esse que a gente vê no noticiário o tempo todo, é o sistema indireto, em que a moeda de referência é a moeda estrangeira. Então, US$ 1 vale 5,35 reais, né? Ou US$ 1 vale 5,80 reais. US$ 1 vale R$ 5, R$ 4, não interessa. A, a unidade de referência que a gente usa é a moeda estrangeira, não a nossa, tá? Porque isso facilita a comparação com as outras moedas. Se todo mundo usa o dólar como referência, você sabe se a sua moeda, sei lá, compara a nossa com o peso argentino ou com o euro, não interessa. Você sabe quem vale mais, vale menos em relação ao dólar, que é a moeda de referência, que é a moeda internacional. Tá? Então, o sistema indireto, ele facilita as comparações através de moedas, um grupo de moedas, uma cesta de moedas. Tá? Mas os americanos, por exemplo, usam o sistema direto, que a moeda deles é a moeda de referência. Né? Os ingleses tendem também a adotar, até hoje, usar o sistema direto, que a moeda deles foi moeda de referência por muito tempo. Só para vocês entenderem, tá? Aqui, na época, se adotava o sistema direto no Brasil também. Tá? Só para vocês entenderem o valor aqui. Não, mas aqui não seria uma valorização, não, porque aqui é o sistema direto. Isso é importante saber, tá? Enfim, a imoralidade da especulação, mais uma vez, o foco das críticas, que é a imoralidade da especulação e a perda de poupança das famílias. Tá? E essa visão serviu politicamente aos governos posteriores, principalmente Campos Salles e Rodrigues Alves, para justificar essa austeridade brutal, como eu coloquei aqui para você, chamando de saneamento financeiro, tá? Ou encampamento. Eles pegavam as empresas que tinham falido e, né, ele encampava as empresas, né, tomava as empresas e fechavam as portas com decreto governamental, ou inclusive encampamento de moeda, que é pegar a moeda que está circulando e queimar ela mesmo, pegar mil réis em excesso emitido por esses bancos privados aí e queimar aquela moeda para ela não circular mais, tá? Existe, como eu falei também, isso é importante saber, essa versão revisionista, estrutural, que é mais atual, liderada aí pelo Gustavo Franco, como eu falei, leio, acho que esse capítulo é leitura obrigatória, História do Brasil Nação, tá? E alguns historiadores como os modernos, que argumentam que o saneamento teve um núcleo racional importante, tá? Lembrando que esse economista de hoje, obviamente, tem mais acesso a dados, né? Você tem mais acesso a documentos, você consegue montar um retrato melhor do período, tá? Olha que interessante, né? Nessa argumentação revisionista, eles falam a verdade, foi uma crise braba, houve muita especulação e responsabilidade, mas houve uma acumulação de capital industrial. O Gustavo Franco mostra, através da análise de registro da junta comercial, que o saneamento foi o maior assunto de investimento industrial na história do Brasil até aquele momento. Inclusive, foi nesse período que nasceram os que consideraram marcas que deveriam ser super importantes para o Brasil. Algumas são importantes até hoje. Cervejaria Brahma, criada nessa época, para terem uma ideia. Tá? A Companhia Melhoramentos, a Klabin, né? Para quem é de São Paulo, né? A Klabin é super importante. Né? Diversas tecelagens em São Paulo, no Rio, né? Em Bangu, a fábrica América Fabril. Enfim, foi um período que, inclusive, marcas que nós temos até hoje, algumas poucas, obviamente, sobreviveram todo esse tempo, surgiram. Foi um período também que começou o fenômeno inicial de substituição de importações. O câmbio desvalorizado, o réis fraco, certo? Que ele perde valor, faz com que os produtos importados fiquem mais caros. Isso protege a indústria nacional nascente, que pode competir no mercado interno. A desvalorização cambial, vista como um desastre pelos conservadores, acabou servindo de um primeiro escudo protecionista para a indústria. E houve, obviamente, uma modernização financeira. Apesar de todos os erros, o Brasil aprendeu a começar a operar instrumentos financeiros muito mais complexos, debêntures, fusões, aquisições, subscrições de capital. Cria-se, portanto, uma cultura de mercado que ainda é imatura, ainda muito inicial, rompe com aquele chamado, como o Jorge Caldeira diz, financeiro, feudalismo financeiro do Império, né? Porque no Império você só tinha ali os barões, os aristocratas tinham acesso ao Banco do Brasil, né? Só eles conseguiam empréstimo. Então você tem um acesso desigual, não democrático, né, ao capital. Só para tratar aqui então do colapso, né, do período aí do ciliamento.
que se inicia com a chamada crise Barron. Que foi a crise Barron? É um gatilho que veio de Londres. O banco Baring Brothers, de Londres, que foi um dos maiores financiadores e emprestadores de economias sul-americanas, entrou em insolvência quando alguns investimentos fracassaram na Argentina, chamada crise de 1890. Isso representou, isso gerou um contágio, pânico financeiro em Londres, que simplesmente parou de emprestar dinheiro para a América Latina. Tá? Então, eu já mencionei isso para vocês, né, também nas outras aulas, né? Lembrando que o século XIX foi o primeiro grande período, né, principalmente esse final do século XIX, foi o primeiro grande período de globalização da era capitalista no mundo, certo? Então, o Hobsbawm fala muito sobre a primeira crise lá na metade da década de 1970, que é a primeira grande crise financeira que se começa a se espalhar pelo mundo. Isso não havia existido então, até então, porque você não tinha mercados integrados. Agora você começa a ter esses mercados integrados. Então, ah, essa crise de 1890, na Inglaterra, começa na Argentina, respingando na Inglaterra, vai bater aqui no Brasil, que dependia desse fluxo constante de libras para equilibrar suas contas externas, e o Brasil ficou sem crédito. Ou seja, sem entrada de capital externo, ah, a taxa de câmbio despencou, certo? O real se desvalorizou. Essa desvalorização alimenta a inflação interna dos produtos importados, como trigo e carvão, que triplicam de preço. Lembrando que o Brasil, na época, produzia muito pouco. Inclusive, até hoje, a gente produz muito pouco trigo, mas muito pouco desses produtos que eram essenciais para a economia. Então, isso leva a um estouro da bolha interna. A inflação correu o lucro real das empresas sérias, os bancos emissores, inchados de títulos podres de empresas fantasma, começaram a quebrar, o valor das ações na bolsa derreteu, os investidores todos foram correr para vender seus papéis ao mesmo tempo, mas não havia compradores, e muita gente ficou pobre em semanas. Tá? As consequências políticas. Tá? Isso contribui para a queda do Deodoro da Fonseca, tá? Nosso primeiro presidente da República. A crise econômica destabilizou o governo Marechal Deodoro. O Congresso, dominado pela oligarquia cafeira, que se sentiu prejudicada pela inflação, pela perda de mão de obra para as cidades, entrou em rota de colisão com o Executivo em 3 de novembro de 1891, quase exatamente 2 anos depois da proclamação da República. O Deodoro tenta um golpe de Estado, buscando dissolver o Congresso, e a reação foi imediata. A Marinha, a chamada Armada, se revoltou e houve uma ameaça de guerra civil. Essa aqui foi a primeira revolta da Armada, se vocês lembram das aulas de história. Isso leva à renúncia do Deodoro e seu vice Floriano assume essa chamada mão de ferro, certo? Então, o Floriano começa a reverter o pluralismo bancário, concentrando novamente a emissão do Banco da República, que vai virar o futuro novo Banco do Brasil, reprime a especulação, mas a inflação continua alta durante toda a década, a chamada década do caos. Tá? O legado. Tá? Então, o ensinamento encerrou-se como evento especulativo em 1892, mas os efeitos moldaram, como eu falei aqui, a Primeira República. Isso é muito importante. Eu acho que seria uma pergunta linda de segunda fase. A banca perguntar, por exemplo, sobre o encilhamento. Fale sobre o encilhamento. Eu acho que as pessoas iam, os candidatos iam sofrer muito, né, pela minha experiência dando aula para o CACD, que é um assunto que eu acho que é muito overlooked, para usar um termo em inglês, tá? Então, legado, a indústria veio para ficar. Então, olha só, apesar da quebra generalizada, o parque industrial instalado nos apareceu. Quem investiu em indústria de verdade ficou com a indústria, certo? As máquinas importadas continuaram no Brasil, as fábricas sobreviveram, muitas vezes compradas a preço de banana pelos novos donos, começaram a formar a base da industrialização de São Paulo e do Rio de Janeiro. É, a inflação como mecanismo de ajuste, consolidou-se esse mecanismo de socialização das perdas descrito pelo Furtado. A inflação passou a ser usada recorrentemente para ajustar conflitos distributivos no Brasil. Como você tem uma massa de mão de obra que agora está demandando salários, tem maior renda, né, a, e você tem uma elite oligárquica, e no caso aqui das cidades, cada vez mais capitalista também, que não quer redistribuir renda, você tem esse conflito distributivo que vai fazendo com que a inflação, que é a inflação escrita pelo Keynes, né, a inflação, conflito distributivo, você tem uma inflação que
ela está permanentemente a níveis mais altos, certo? Só que, de novo, a inflação ela corrói principalmente o poder de compra dos mais pobres. Então, a inflação, como está aqui, começa a ser recorrentemente usada para ajustar esses conflitos distributivos. O encilhamento também gera esse chamado medo do mercado. O trauma financeiro foi tão grande que gerou uma aversão cultural à bolsa de valores no Brasil que duraria por décadas, tá? A classe média voltou a investir em imóveis, né, cunhando o chamado ditado, né, que quem compra terra não erra. Né? Quem é do interior do Brasil já ouviu isso com certeza. Que está dando desenvolvimento de mercado de capitais maduro por quase um século. Isso é verdade. A gente vai falar disso em aulas em muito breve. Durante a ditadura, durante o período do Milagre, depois também no PND, são aprovadas leis que buscam criar esse mercado de capital no Brasil. Isso não vai decolar, tá? É, a lei de 1970, se não me engano, 1971, as primeiras leis de mercado de capitais, isso não vai dar certo. O Brasil vai começar a ter um mercado de capitais, mercado de ações mesmo, só, assim, robusto, só na década de 90. Então, é um trauma que dura um século, como está aqui, tá? Então, em síntese, o ensinamento foi um parto doloroso do capitalismo brasileiro, caótico, corrupto e inflacionário, mas foi um momento que o Brasil que tentou pela primeira vez dar um salto para além da sua vocação agrária. Então, assim, eu acho que seria um ótimo fechamento de uma questão de segunda fase. Belezinha? Então, ajuste ortodoxo. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho, gente. E a gente continua em 2 minutos aqui na nossa gravação. Continuando aqui, gente, então. Então, esse foi o ensinamento, como eu falei, eu acho que é muito subestudado no mundo do CACD, que foi estudado por muita gente na economia. Isso acaba se refletindo no mundo do CACD, certo? E desse legado do encilhamento, que como a gente viu aqui, opa, só, como a gente viu aqui, gera esse início de industrialização no Brasil, contribui para esse início de industrialização mais forte no Brasil. Como nós vimos, teve esboço lá no Império, mas começa a andar de fato aqui na República. O legado da inflação como socialismo, um mecanismo de ajuste, né, a chamada socialização das perdas, esse medo do mercado, então o mercado financeiro, o mercado de ações no Brasil, só vai se desenvolver de fato no final do século XX, um século depois. Mas ele representa essas dores do crescimento, digamos assim, esse capitalismo brasileiro que não existia aí até o final do século XIX, porque a gente é uma sociedade baseada na escravidão que, obviamente, não gera os fluxos monetários de investimento e a mentalidade mesmo capitalista. Só que como os traumas foram muito grandes e a crise foi muito grande, como eu havia colocado aqui para vocês, né? A gente teve inflação galopante, desvalorização cambial, e toda a perda de poupança e quebra e os novos ricos que ficam pobres de novo e enfim, todo o legado social de uma crise financeira enorme, que, como a gente sabe, empobrece muitas pessoas. A resposta disso vem com um ajuste ortodoxo muito forte no governo Campos Salles, que se faz através do chamado funding loan, foi o primeiro grande empréstimo que o Brasil toma na Inglaterra para fazer esse ajuste financeiro. Então, a crise da década de 1890. Como eu coloquei aqui para vocês, a herança de Floriano Peixoto é, e do... Som. Alô, alô? Desculpa, estava só vendo se o microfone estava funcionando, gente. Então, a crise do Floriano, a herança que Floriano Peixoto recebe depois do Prudente Moraes, nosso primeiro presidente civil, gera essa tentativa de estabilizar a economia sem grande sucesso. Tá? A despesa pública se manteve alta devido a conflitos internos. Vamos lembrar que houve a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, a Guerra de Canudos na Bahia, e os preços internacionais do café começaram a dar sinais de queda devido ao excesso de plantio gerado pelo boom da virada da década. A gente lembra da nossa aula de Império que a década de 1880, 1870, depois de 1880, são décadas de crescimento. Os Estados Unidos se tornam nosso maior parceiro comercial, o preço do café começa a aumentar, a expansão da lavoura para o Oeste Paulista se intensifica, e com isso vem todos aqueles efeitos positivos que nós vimos, de infraestrutura, surgimento dos primeiros
das casas de financiamento, dos serviços de máquinas e equipamentos que exigiram em torno da lavoura. Isso, obviamente, gera um boom no plantio, que faz com que na década de 1990 o preço do café comece a dar os primeiros sinais de queda. Isso faz com que em 1898, lembrando que a renda da economia basicamente girava em torno do café, né? Então a renda da economia está ameaçada nesse contexto. Então, com o governo tendo que gastar muito devido a esses conflitos internos, a inflação acelerada, a perda de capacidade de importação devido à desvalorização cambial e os impostos de importação, vamos lembrar na época, eram a principal fonte de financiamento do governo. Isso tudo faz com que, em 1898, no final da década, o Brasil entre em risco de default. A desvalorização cambial atingiu seu ápice, chegando a 5 pence por R$ 1.000, né? R$ 1.000 está comprando só 5 pence de libra. Isso encarece brutalmente o serviço da dívida externa, que era paga em libras esterlinas, e o Brasil se encontra à beira da moratória do default. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu já repeti isso ao longo das aulas, vou continuar repetindo. Formalmente, o Brasil tinha câmbio fixo, tá? Mas o governo não tinha banco central, não tinha autoridade monetária. Então não havia essa manutenção do câmbio fixo. Você tinha o padrão ouro, que era adotado pelas economias centrais, e as outras moedas giravam em torno das cotações das economias centrais, com valorizações, perdão, com valores fixos, mas que na prática, no mercado do dia a dia, oscilava, a taxa de câmbio oscilava como se ela fosse flutuante. Mas não era taxa de câmbio flutuante formalmente falando, tá? Só para ficar claro para vocês. Enfim, então, em 1898, o Brasil estava à beira da moratória do default. Isso gera a negociação para o Funding Loan, a missão em Londres. Então, antes mesmo de assumir a presidência, Campos Salles vai até Londres para negociar com a casa Rothschild, a principal casa de empréstimos, a principal credora para o Brasil e para boa parte da América Latina. Ele vai negociar um plano de reestruturação da dívida. O acordo, que era um funding, né, para justamente fundear, digamos assim, a economia brasileira, impunha regras bastante rígidas para o governo. Essa suspensão temporária, o Brasil ganhava uma moratória, ou seja, a amortização do principal da dívida seria suspensa por 13 anos, até 1911, o pagamento dos juros seria suspenso por 3 anos. Os juros, devido a esse período, seriam pagos com novos títulos, chamados funding bonds, de longo prazo. E o Brasil deu como garantias suas principais receitas, basicamente, a alfândega do Rio de Janeiro e outras alfândegas, se necessário, e as receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil e do serviço de abastecimento de águas do Rio. Lembrando que o governo, naquela época, obviamente, era muito menor, muito mais precário do que é hoje. Então, essas são as principais fontes de receita do governo naquele momento. E ele se compromete com uma política deflacionista muito intensa. Para que o acordo fosse feito, o Brasil se comprometeu com um rigoroso programa de austeridade e estabilização macroeconômica. O Joaquim Murtinho, que foi o ministro da Fazenda, do Salles, era um economista de corte chamado darwinista social, estritamente ortodoxo. Darwinista no sentido de que as empresas fortes sobrevivem, ah, as fracas perecem. Isso em todas as relações econômicas da sociedade. Como eu falei para vocês já, isso significou que o Brasil passou a incinerar papel moeda. Para valorizar o câmbio e combater a inflação, o governo começou a recolher e queimar fisicamente grande parte do papel moeda em circulação. Houve aumento de impostos e código de gasto, equilíbrio fiscal drástico para gerar superávit. E as consequências desses ajustes, como eu já tinha até sugerido para vocês mais cedo, foi, em primeiro lugar, a valorização cambial. Então, R$ 1.000 volta à casa dos 15 pence, ou seja, R$ 1.000 consegue comprar 15 pence de libra, o que barateia as importações e restaura o crédito externo. Barateia as importações. Isso gera receita para o governo, via alfândega, certo? E restaura o crédito interno, porque agora o governo, podendo se financiar, ele consegue pagar o empréstimo. Isso gera uma crise no setor produtivo, que é a cotação absurda, né, abrupta de liquidez e a valorização cambial leva a uma crise de rentabilidade da indústria nacional que estava nascendo, que ela perde, em primeiro lugar, a proteção do câmbio valorizado e ela passa a ter pouco acesso ao crédito. Isso também fere os setores agrícolas menos competitivos,
já que a valorização cambial encarece o produto deles para os compradores no exterior. Isso leva a uma queda acentuada do PIB. Eu já havia dito para vocês que, junto com os efeitos da crise do encilhamento, essa deflação, os dados não são. É impossível você ter os dados da época de maneira a bater o martelo de que o PIB per capita caiu 19,7%. Como a gente consegue fazer hoje. Mas as estimativas são que ele chegou a ser 20% menor em 1900 do que ele é em 1980, perdão, aqui está invertido, isso que eu escrevi errado, só um segundinho. Porque 1980, né? 1890, perdão. Inverti na hora de digitar para vocês. E, como eu falei, havia esse darwinismo econômico do motivo. E socorreu as indústrias em crise, argumentando publicamente que a crise expurgaria as indústrias artificiais e deixaria apenas aquelas que são naturalmente viáveis. Então, esse período, como eu coloquei aqui, marca as maiores exceções da Primeira República, e é um exemplo clássico da política ortodoxa contracionista, que sempre aparece nas provas do CACD. Então, esse foi o ajuste, tá, que vocês têm que conhecer. O ajuste do Funding Loan, do primeiro Funding Loan. Então, o segundo nós vamos falar depois de 1914. E a economia cafeeira e o convênio de Taubaté. Tá? Isso aqui é super importante porque o café aqui ele já é o motor da economia brasileira e, como nós vimos, a industrialização ainda é muito incipiente e ela é bastante vulnerável nesses momentos de crise ainda. Quando a gente vai falar de café, a gente tem que começar entendendo a questão da superprodução. E o Celso Furtado ele bate muito nessa tecla lá na Informação Econômica do Brasil. Existe todo um atraso para a maturação do investimento no café. Porque o café é uma cultura perene. O que isso significa? O arbusto leva 4 a 5 anos para dar a primeira safra viável. Então, se você é um investidor, se você comprar uma fazenda, plantar, gastar todo o dinheiro, cuidar do café até ele crescer, para você começar a vender e começar a ter lucro. Só que isso demora 5 anos. Então, os lucros excepcionais no início da década de 1990, ainda inflados pelo câmbio desvalorizado do encilhamento, certo? Que agora os produtores estão ganhando muito mais libras por mil réis que eles exportam porque o câmbio está desvalorizado. Isso estimula um plantio massivo de novos cafezais, especialmente no Oeste Paulista, em regiões como Ribeirão Preto. Esse plantio feito no começo da década vai maturar, vai amadurecer na virada do século. Então, isso faz com que no início dos anos 1900, essas novas árvores comecem a produzir e a oferta de café mundial, que era dominada pelo Brasil, o Brasil controlava mais de 70% da produção mundial, supera drasticamente a demanda, que crescia de forma inelástica e gradual nos Estados Unidos e na Europa. Lembrando o que o Celso Furtado fala e a CEPAL também fala. Ainda que a renda estivesse crescendo, né, nos Estados Unidos e na Europa, né, os Estados Unidos, principalmente, seu intenso processo de crescimento econômico, industrialização e expansão urbana no Oeste, o café é um produto, sendo uma commodity, que ele é altamente inelástico em relação à elasticidade e renda da demanda. Traduzindo isso para o português, como lembra nossas aulas de microeconomia, não interessa que o comprador fique mais rico. Ele não vai beber mais café porque a renda dele aumentou. Tá? Então, o aumento da produção não é compensado com o aumento da demanda. Isso faz com que o preço caia. Em 1906, tem essa mega safra. Né? A previsão para a safra em 1906 e 1907 apontava mais de 20 milhões de sacos, um volume que para a época era muito assombroso. Se jogava no mercado, faria com que o preço internacional desabasse para níveis abaixo do custo de produção. Isso é muito grave para a economia brasileira. Isso faz com que, aí, em fevereiro de 1906, nós tenhamos o Acordo de Taubaté, o famoso Acordo de Taubaté. Taubaté, aliás, é uma cidade sempre presente na história brasileira, né? O Thiago Gomide, que tem aquela página, tá na história, que eu espero que você siga no Instagram, ele é muito bom, tá na história. Ele fala sobre vários eventos importantes que vão ser de Taubaté, inclusive a grávida de Taubaté, eu adoro essa piada aí. Mas enfim, ele contando lá na página dele é bem melhor do que eu contando aqui. Enfim, o Acordo de Taubaté. O Acordo de Taubaté é uma aliança regional. Tá? Então, temendo a ruína da economia cafeeira, os presidentes, os governadores na época eram chamados de presidentes, tá? Então, os presidentes de São Paulo, o Jorge Tibiriçá, só para vocês saberem, o de Minas Gerais, o Francisco Salles, e do Rio de Janeiro, o Nilo Peçanha, que depois deve se tornar presidente da República, como você sabe,
Reúnem-se na cidade de Taubaté para elaborar um plano intervencionista. Isso é importante, tá? O plano não teve apoio do governo federal no início. Isso é importante. Não houve apoio do governo federal no início. O presidente vai encampar, ou seja, vai assumir o plano de valorização como um plano da economia nacional liderado pelo governo federal, é só o Afonso Pena, tá? Então, eles decidem, esses presidentes de província, né, os governadores, como nós chamaremos hoje, eles decidem por alguns mecanismos. Em primeiro lugar, a intervenção no mercado. Então, o governo entraria no mercado como comprador para reter os excedentes, formação de estoques reguladores, e eles iam retirar esses excedentes do mercado global para manter o preço artificialmente elevado. Para comprar esse café, eles iam usar empréstimos externos e eles iam amortizar a chamada sobretaxa, né, esses empréstimos. E para pagar isso, eles iam cobrar uma taxa de 3 francos de ouro sobre cada saca de café exportado. Então, você vai cobrar um imposto sobre o café exportado. Isso vai ajudar a pagar a dívida. Restrição de oferta. Os estados se comprometeram a desencorajar novos plantios e a punir a expansão da área cultivada para tentar conter o problema estrutural na raiz. E seria criada uma caixa de conversão. É uma medida para estabilizar a taxa de câmbio e evitar que uma valorização repentina, decorrente da entrada dos dólares, do empréstimo, do sucesso das exportações, agora dólares, porque a gente está começando a se relacionar economicamente cada vez mais com os Estados Unidos, para evitar que essa valorização repentina reduzisse a receita do produtor nacional. Veja só, a criação da Caixa de Conversão, que é uma adoção parcial do padrão ouro, é algo que é feito inicialmente sem os planos do governo federal. Isso é bastante importante, tá? Como eu coloquei aqui, posição do governo federal. O presidente da República, o Rodrigues Alves, embora paulista e cafeicultor, ele recusou-se inicialmente a dar a garantia federal para os empréstimos externos dos estados, porque ele temia comprometer o crédito recém-recuperado do país e porque ele também tinha convicções muito ortodoxas. Ele dizia, não é papel do Estado assumir riscos de negócios privados. Nesse sentido, ele era pelo menos um pouco coerente. De qualquer forma, os estados conseguiram ir adiante nesse processo e houve sucesso, né? São Paulo atuando quase como uma nação independente, certo? Ele conseguiu fazer esses acordos internacionais liderando aí a tríade de São Paulo, Minas e Rio. Obteve sozinho garantias próprias do financiamento externo, somente com Herman Silken. Isso aqui é uma coisa que depois pode aparecer na prova para vocês, então eu coloco o nome que pode aparecer na prova, então eu boto aí só para não ficar dúvida. E ele comprou mais de 8 milhões de sacas. Então, o governo de São Paulo sozinho conseguiu já fazer essa enorme operação. Como eu já havia falado para vocês, com a sucessão do Rodrigues Alves e a entrada do Afonso Pena, apoiado por Nuno Peçanha, que havia sido governador do Rio, o governo federal acaba abraçando a política de valorização do café, concedendo as garantias necessárias para uma liderança chamada esquema de defesa. Então, Nuno Peçanha, mais uma vez você sabe, ele próprio vai virar presidente. Análise teórica dessas políticas de valorização, né? Principalmente a visão do Celso Furtado, que é muito importante para a prova. O Celso Furtado fala muito sobre a socialização das perdas. Como eu coloquei aqui, informação econômica, o Celso Furtado argumenta que a política de valorização do café e desvalorização cambial, através principalmente da caixa de conversão, que impedia que o R$ 1.000 se valorizasse acima dos 27 pence por R$ 1.000, essa desvalorização cambial funcionava como mecanismo de socialização das perdas. Quando o preço do café caía, o governo intervinha ou desvalorizava a moeda. Essa desvalorização cambial mantinha a renda do cafeicultor em R$ 1.000 estável, mas encarecia todos os produtos da sociedade, principalmente os importados, transferindo o custo do ajuste para o conjunto da sociedade, especialmente as classes urbanas assalariadas. E havia o problema do risco moral, chamado moral hazard. A crítica econômica, a teoria, aponta que, ao garantir a estabilidade, a rentabilidade nas épocas de crise, o governo eliminou o risco do negócio cafeeiro. Isso desincentiva a diversificação agrícola e estimula, a longo prazo, um acesso contínuo de produção. Já que os fazendeiros não cumpriam rigidamente a proibição dos novos plantios, eles iam expandindo a fronteira, principalmente em direção ao Paraná, e essa defesa do café vira uma armadilha estrutural crônica. Porque você planta cada vez mais café, você tem que gastar cada vez mais dinheiro para defender a renda do café, e você tem esse ciclo vicioso acontecendo o tempo todo, e a gente sabe isso aí vai bater, vai durar até a década basicamente de 1960. Para vocês terem uma ideia, isso é um fato curioso, aquela nota de rodapé que pode aparecer na prova para vocês.
O governo só parou de parar, só parou de parar, ótimo. O governo só parou de intervir no mercado de café e atuando no sentido de influenciar os preços no governo Collor, na década de 90. Pra vocês terem uma ideia da profundidade disso aqui. A política cambial. Por trás desse mecanismo de valorização do café, obviamente, a gente tem toda uma política cambial. Como eu coloquei aqui, durante grande parte do século XIX, início da República, o Brasil operou sob o padrão papel inconversível, sujeito a fortes flutuações cambiais. Como eu coloquei, não era formalmente câmbio flutuante, como eu fico ressaltando isso, porque os alunos sempre perguntam, mas era câmbio flutuante. Não existia esse mesmo acabouço teórico sobre o câmbio. O ideal seria o padrão ouro, que era câmbio fixo. Mas o governo mantinha uma taxa, que era supostamente a taxa oficial, mas o câmbio flutuava, porque o governo não tinha nem os instrumentos para interferir no mercado de câmbio dessa maneira. Então, o café e o câmbio, né? Havia uma fase de baixa dos preços, como a gente sabe. Câmbio depreciado, R$ 1.000 fraco, isso beneficia o produtor, que recebe mais R$ 1.000 pelas libras que exporta, pelos dólares que exporta, que encarece as exportações, perdão, encarece as importações. Isso funciona também com uma certa proteção, já falou, a indústria nascente. E havia uma fase de alta dos preços. O câmbio se apreciava, R$ 1.000 forte, prejudica o lucro do produtor, que daí vem a taxa, que vai depois, a partir de 1906, a caixa de conversão pedido, para impedir que isso passe de um teto. Isso, ao mesmo tempo, barateia as importações, aumentando a concorrência para a indústria. Isso, obviamente, criava uma certa instabilidade, como vocês podem imaginar. A solução, principalmente para defender o lucro dos cafeicultores, como a gente viu através do mecanismo de socialização das penas, foi a criação da Caixa de Conversão, que já foi no governo Afonso Pena. Então, como parte dos acordos em torno de Taubaté, foi instituída a Caixa de Conversão, isso é no finalzinho de 1906. O objetivo principal dos cafeicultores era impedir a valorização cambial que estava ocorrendo na época devido à entrada maciça de capital estrangeiro e a melhora das exportações. Mais uma vez, agora a economia brasileira está saneada, começa a entrar investimento aqui, tanto na parte de estrutura urbana, infraestrutura para a exportação do café, e tem o café rendendo muito. Mas a gente falou que agora a gente tem grande volume de produção, que gera o risco do preço, como nós vimos. Isso, obviamente, tende a valorizar o câmbio, que tem dinheiro estrangeiro entrando aqui. Então, como que funciona a caixa de conversão? A caixa de conversão recebia ouro ou moedas conversíveis estrangeiras, basicamente dólar e libra, principalmente na época, e emitia bilhetes de caixa em R$ 1.000 a uma taxa fixa, que foi inicialmente fixada em 15 pence de libra. Essa fixação funcionava como um teto cambial. O câmbio não podia se valorizar além dos 15 pence, pois se houvesse uma abundância de livros, as pessoas prefeririam trocar o ouro na caixa por R$ 1.000, aquela taxa fixa segura. Vou repetir. Então, a caixa ela recebia ouro. Então, você tinha uma caixa que era administrada pelo governo, certo? Montante, uma reserva em ouro ou moeda estrangeira conversível. E daí ela pegava aquilo e emitia R$ 1.000 a uma taxa fixa cambial, que era fixada, foi inicialmente fixada a 15 pence de libra. Então, essa fixação funcionava como uma espécie de teto. Se o câmbio começasse a valorizar além dos 15 pence, as pessoas elas iam preferir lá pegar ouro na caixa ou as moedas conversíveis do que ficar com aquela taxa fixa segura, porque o dinheiro dela valeria mais em ouro, porque haveria essa valorização. Então, acabava impedindo que o câmbio se valorizasse de maneira muito intensa. Você não precisa entender exatamente o mecanismo, mas é basicamente uma intervenção no mercado de câmbio, certo? Como o governo pode fazer hoje para evitar a valorização excessiva. Essa é a abundância de moeda estrangeira. Ele vai lá e troca aquela moeda estrangeira por moeda nacional, certo? E essa moeda nacional vai estar lastreada, então garante, nesse caso aqui, garante a rentabilidade da pessoa que aceitou R$ 1.000 fixado ao ouro, a pessoa poder receber o próprio ouro. Consequências para os cafeicultores. Isso garantiu a estabilidade e a previsibilidade dos rendimentos em R$ 1.000 no momento de alta dos preços do café. Tá? Então, o preço do café é subindo, porque está havendo a política de contenção, né, de estoque, de estocamento do café, a política de defesa do preço do café. Tá? Então, você, teoricamente, o preço está subindo, você teria uma valorização do câmbio, só que você garante que o câmbio se valoriza, você garante a renda dos cafeicultores. Para o sistema monetário, o Brasil operou um chamado padrão ouro manco ou híbrido, ou parcial, seria o nome, eu acho que mais formal que escolheram para a prova,
em que havia um papel moeda fiduciário tradicional emitido pelo Tesouro Nacional, que é o que circulava na economia, mas você tinha os bilhetes conversíveis da Caixa lastreados em ouro, o que impedia que o câmbio se valorizasse para além dos 15 pence. O fim da Caixa, isso acaba acontecendo com a Primeira Guerra Mundial, já que basicamente todos os países, basicamente não, todos os países abandonaram o padrão ouro naquele momento. A gente já falou disso em outras aulas. Nós fizemos falando na aula de sistema financeiro, na sua sistema financeiro internacional. Os países abandonaram o padrão ouro para poder financiar os esforços de guerra. E, obviamente, no caso do Brasil, com a guerra também, a entrada de capitais externos seca e houve uma corrida para conversão. Então, a Caixa não consegue bancar toda a conversão de todo mundo, certo? Vai acabar o ouro da Caixa. Isso força o fechamento da Caixa e o retorno ao câmbio flutuante. De novo, não é o regime de câmbio flutuante que nós temos hoje, só para ficar claro. Mas é simplesmente o câmbio flutua ao prazer do mercado, já que o governo não está conseguindo segurar a taxa fixa. E para finalizar essa aula de hoje, um tema que é sempre negligenciado também, eu acho que nas aulas de economia do Brasil, que eu vejo que é o ciclo da borracha. Tá? A gente vai avançar, só para falar para vocês aqui, então, a partir da Caixa de Conversão, que é a política de valorização do café e a defesa da renda dos produtores na associação das perdas, a gente vai começar a avançar a partir disso na semana que vem, não, na aula que vem, com a parte de como que isso respingou no processo de industrialização nacional e nas políticas monetária e fiscal, nas reformas que vão acontecendo a partir da década de 10 e 20. Mas para finalizar aqui, vamos falar do ciclo da borracha, que é bastante negligenciado, como eu falei nos estudos do CACD. As pessoas sabem, mas sabem pouco. Eu acho que gastar alguns slides aqui pode garantir que vocês salvam alguns pontos na prova, caso isso apareça para você. Então, a inserção do boom da borracha, que dura mais ou menos aí de 1890 a 1912, na Primeira República, é um tema muito relevante, história econômica, eu uso aqui de citação, a história econômica brasileira, que atua simultaneamente como pilar de sustentação cambial do Brasil, já que tem dinheiro estrangeiro entrando, um modelo de desenvolvimento regional que contrastou com o complexo cafeeiro. Em que sentido? Como eu coloquei aqui, né? O ciclo da borracha, que quem está usando o CACD, ele é importante a gente entender ele, porque como ele vai influenciar o balanço de pagamento, como ele vai se diferenciar do café nas relações de produção, que é a teoria de Celso-Furtado, e obviamente tem grandes efeitos diplomáticos. Só lembrar aí da compra ou aquisição do Acre, território nacional. Então vamos lá. O choque de procura externa é a segunda revolução industrial. A vulcanização é a indústria do automóvel. O que é a vulcanização? É basicamente um processo que o Charles Goodyear, os pneus aí, inventou que torna a borracha resistente a variações de temperatura, ou seja, você pode ter pneus. Tá? Isso leva a uma explosão da indústria de bicicletas e automóveis pneumáticos. Na Europa e nos Estados Unidos, que já era uma procura externa bastante inelástica e esse potencial pelo latex. Inelástica no sentido que os preços podiam subir e eles iam continuar comprando. Você tem essa explosão do automóvel. No Brasil, naquele momento, assim como no caso do café, tinha basicamente um monopólio natural. Então, até a primeira década do século XX, a bacia amazônica tinha o monopólio da oferta mundial de borracha. Né? Inclusive a borracha chamada de Hevea brasiliensis, daí, só para vocês saberem, curiosidade histórica. Isso permite que os preços internacionais atinjam níveis muito altos, gerando lucros extraordinários no curto prazo. Tava ruim do acento aqui. O Mac ele é uma coisa chata, né? Botar os acentos. Então, às vezes, não dá muito certo. Peço desculpas. Então, o papel macronômico, divisa a sustentação do campo. Então, o café não, perdão, a borracha chega a se tornar o nosso segundo produto na pauta de exportação. Ela cresce tanto que ela chega a representar 40% das receitas de exportação do Brasil no seu auge, perto de 1910, e chega a rivalizar com o café em termos de geração de divisas esterlinas. Isso é um fato importante para provar mais uma vez, que a gente tem essa tendência a pensar sobre a economia da Primeira República com café só. Mas, como a gente também é um quadro muito mais complexo. Isso alivia a balança de pagamentos, já que essas divisas geradas pela exportação foram cruciais para o governo federal. E o superávit comercial proporcionado pela Amazônia ajuda o Brasil a acumular o ouro e as divisas necessárias, que também ajudam a cumprir as exigências do Fund Loan, que havia sido negociado lá no Campos Salles, e ajuda a viabilizar o regresso
Ao padrão ouro, aliás, isso aqui está errado, né? Regresso. Para adoção mesmo, tá? Regresso parece que a gente já tinha adotado antes. Havia de novo tido a ambição, a gente nunca tinha formalmente adotado. Então, vou colocar assim, viabilizar o padrão ouro. Esquece o regresso aí, tá? Pra você pode dar ideia errada. Através da caixa de conversão. Então, para vocês terem uma ideia de como uma borracha foi importante nesse sentido. Isso ajuda também no financiamento direto do café. Ou seja, a riqueza extrema do norte ajudou a manter a solvabilidade externa do Estado brasileiro, que conferiu ao governo a credibilidade internacional necessária para manter os estados cafeeiros, no São Paulo, contraindo empréstimos que financiavam a política de valorização do café, né, marcada pelo governo de Taubaté. Ou seja, a borracha, ironicamente, apesar de não ter muito pouco a ver em termos de ciclo econômico, até porque o Brasil era um país muito menos integrado na época, ela ironicamente ajuda muito o café, porque isso permite ao governo manter as receitas que fazem com que ele cumpra as obrigações do Fundo de Loan, o que mantém o crédito do Brasil no exterior, que permite a manutenção da política de valorização do café. Estrutura produtiva, né, o extrativismo chamado sistema de aviamento. Não havia um trabalho assalariado dinâmico. Ou seja, ao contrário do café em São Paulo, que tinha o trabalho livre assalariado dos imigrantes, o que criava mais uma vez um mercado interno, a estação da borracha se baseou no chamado sistema de aviamento, que era basicamente um sistema de adiamento de mercadorias. O seringueiro, geralmente um imigrante nordestino, estava fugindo das grandes secas, como aquela de 1977, que é famosa, está lá nos sertões do Pires da Cunha, vai bater lá em Canudos. Ele recebia as ferramentas e os bens de subsistência a crédito, com preços extorsivos, do seringalista, o dono do seringal, e o pagamento era feito em latex. Ou seja, era uma nova forma de escravidão. Isso gerava escravidão por dívida. Lembra lá do sistema de parceria que não deu certo, a derrota de Itabira, na década de 1950? Similar, né? Então, você acaba gerando escravidão por dívida, que é basicamente o sistema de escravidão que existe até hoje, onde existe escravidão no Brasil, né? Até hoje o Ministério Público vai lá e fecha fazendas de vez em quando, opera sobre esse mecanismo. Então, esse mecanismo prendia o trabalhador até através de dívidas impagáveis, impedindo a monetização da base da pirâmide social e inviabilizando a formação de um mercado consumidor local robusto. Obviamente, isso impede, da mesma maneira que a escravidão impedia o desenvolvimento da economia, mesma coisa. Isso vai bater, obviamente, nas economias do norte do Brasil, Amazônia e Pará, basicamente, principalmente. E isso vai fazer com que haja grande concentração de renda sem a criação de um mercado local, de um capitalismo local. Isso, por sua vez, ajuda o Brasil a expandir suas fronteiras, então a busca por novas árvores de seringa leva os seringueiros brasileiros a implementar profundamente o território boliviano, gerando aquelas tensões fronteiriças que a gente conhece. Isso vai culminar no Tratado de Petrópolis, como você sabe, é super, hiper importante para você saber, já que é quando o Acre se tornou parte do Brasil, certo? Conhecido como uma das maiores vitórias do Barão do Rio Branco, que compra o território anexo do Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas, além do compromisso de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, para dar escoamento à produção boliviana, que a gente sabe que não deu muito certo, né, porque construir uma ferrovia no meio da selva amazônica naquela época era algo altamente difícil de fazer. Então, essa expansão territorial foi diretamente ditada aí pela racionalidade econômica do látex. Tá? Acho que o corretor estava indo em português de Portugal, tá? Corrigiu todos os acentos circunflexos para acento agudo aí. Enfim, tá? Então, um mapinha aí só para a gente lembrar. E a tese do Furtado, né? Por que que a borracha não gerou industrialização? E isso é muito importante na formação econômica do Brasil. Esse corretor aqui estava brabo, eu tenho toque com gramática, então perdão. Ele estabelece o Furtado, na formação econômica, ele vai estabelecer esse contraste bastante importante entre a borracha e o café. O café, de novo, massa, trabalho assalariado, perdão, e efeitos dinâmicos sobre o resto da economia. A borracha não, ela é uma economia de enclave. A economia da borracha funcionou como enclave. A riqueza ela se concentrava na mão de uma elite ínfima urbana, que eram os chamados barões da borracha, em Belém e Manaus, e nas casas importadoras estrangeiras. De novo, esse dinheiro ele não se espalhava para a economia através dos salários. Então, houve chamado consumo suntuário de importações. Já que os lucros não eram reinvestidos em infraestrutura produtiva de diversificação econômica, eles eram consumidos em bens de luxo importados da Europa, né, a chamada Belle Époque da Amazônia, né, que é o maior símbolo da construção lá do Teatro Amazonas, em Manaus.
que tem até madeira importada da Europa. E, obviamente, isso gera baixos efeitos em cadeia, ou efeito de cadeamento. Né? Sem um mercado de consumo de massa, devido ao aviamento, sem necessidade de grande infraestrutura local, já que o látex era exportado em bruto, né? Esse ciclo não deixou base de desenvolvimento econômico sustentável após a queda dos preços. E o colapso vem quando a Inglaterra expande a produção para outras regiões do mundo. Então, biopirataria já é o primeiro caso, um dos primeiros, no caso de biopirataria e racionalidade asiática. Então, na década de 1970, as sementes da Hevea brasiliensis, ou da árvore da seringueira, foram contrabandeadas da Amazônia para a Inglaterra, pelo Henry Wickham, só por curiosidade, e foram desenvolvidas nos Jardim Botânicos de Kew. Posteriormente, essas sementes foram levadas às colônias britânicas e holandesas na Ásia, principalmente Malásia, Ceilão e Indonésia. Mais uma vez, meu toque aqui. E, obviamente, com esse cultivo racional industrial, a borracha foi cultivada no sistema de plantation, né? Plantio ordenado, alta densidade de árvores, melhoramento genético, mão de obra barata. Quando a Amazônia, o corretor com certeza estava no português de Portugal, eu não vi, perdão, gente. E quando na Amazônia, as árvores estavam dispersas no meio da selva, exigindo longas deslocações diárias que implicavam custos de transporte e estação muito mais altos. Obviamente, a borracha sendo cultivada lá vai fazer com que os preços caiam. Então, por volta de 1910, 1912, as plantações asiáticas atingem a maturidade produtiva, inundam o mercado global, e essa oferta superou largamente a procura e os preços desmoronaram. A borracha brasileira, que era ineficiente e cara, obviamente perdeu rapidamente o mercado mundial, levando a economia amazônica à estagnação total na época. Então, vai demorar muito tempo a se recuperar. Em síntese, tá? Para a prova, enquanto o café com suas bases estruturais, capital, mercado interno, infraestrutura, classe acelerada que permitiam a produção, não, que permitiu, perdão, a posterior industrialização por substituição de importações no Brasil, a borracha atua principalmente como um poderoso poder efêmero. Se tudo, perdão, gente, meu toque é severo em relação à gramática. É, de fornecedor de liquidez internacional de divisa para a República. Então, a borracha atua muito mais no sentido de ajudar a República a conseguir honrar suas obrigações externas, permitindo a política de valorização do café, que foi super importante, e necessariamente como um motor de desenvolvimento econômico do norte do país. Então, significa que ela operou internamente através de relações de trabalho pré-capitalistas, que condenaram a região norte a uma longa letargia após o fim desse monopólio na produção da borracha no Brasil. Ok? E a gente continua, como eu falei na parte 2, mais uns quadrinhos aí da época para vocês, na política de valorização do café. A gente continua na próxima aula, porque a gente tem bastante coisa a falar em relação à industrialização durante a Primeira República e em relação às reformas que foram sendo passadas e aprovadas na Primeira República, como, por exemplo, o surgimento do imposto de renda na década de 20, que vão plantar as bases para a modernização que veio ali a partir da década de 30 e dos governos de Getúlio Vargas e posteriormente. Belezinha, gente? Então, uma aula longa aqui, densa, mas que eu julgo muito, muito importante, porque, como eu falei, eu acho que a Primeira República é um dos temas mais subcompreendidos e subestudados aí do mundo econômico, da história econômica brasileira e no mundo do CACD. Ok? Então, até a nossa parte 2. Um fortíssimo abraço para vocês.